A mídia, ela tem o costume de em 24 horas ela pega um desconhecido e joga ele no topo da fama. Você vê que hoje a mídia, se alguém posta um vídeo e desviralizou, em um mês, em 24 horas, ela já tem agenda para um mês completo. Mas a mídia, se você errar, ela demora menos de 24 horas para te tirar da fama e jogar na lama de novo. Meus irmãos, preste muita atenção nesta pregação impactante. Se você desejar assisti-la toda, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Depois acesse lá, vai ser bênção de Deus para a sua vida. Os vocacionados são levados como escravos, como cachorros, animais silvestres. A vergonha toma conta e são jogados na Babilônia. Mas Deus não desiste de um vocacionado. A mídia pode desistir, mas Deus não desiste. A mídia, ela tem o costume de em 24 horas ela pega um desconhecido e joga ele no topo da fama. Você vê que hoje a mídia, se alguém posta um vídeo e desviralizou, em um mês, em 24 horas, ela já tem agenda para um mês completo. Mas a mídia, se você errar, ela demora menos de 24 horas para te tirar da fama e jogar na lama de novo. Mas Deus não, Ele esmerilha, Ele pule, Ele passa a pureza, Ele pisa, Ele machuca. Mas quando Ele esmerilha, nunca mais aconteça o que acontecer. Ele desiste do esmerilhar, Ele desiste de um vocacionado. Diga para quem está ao seu lado nesta noite: Deus vai resgatar vocacionados. 70 anos se passam e Deus vai buscar os vocacionados, traz eles de volta, coloca em Jerusalém e diz: recomecem, que a glória do recomeço, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Eles não valorizam. O Velho Testamento termina com a reclamação. O pecado e a morte reina. E o projeto para nos resgatar foi deteriorado, meu amigo, pelo pecado e a morte. Deus resolveu se calar. O poder autodestrutivo da morte e do pecado foi tamanho que ninguém conseguiu aboli-la, extingui-la. Aí ela chega para Deus com o álibi do pecado e diz: acabou. Ninguém conseguiu. Não vai ter mais adoração. E eu exijo a eliminação definitiva deles. Apocalipse capítulo 5. Ele diz que houve um julgamento. E no decorrer do julgamento, 99,9% a vitória da morte e do pecado garantiu a nossa condenação. Aí Deus abre um espaço, uma pausa no julgamento, e grita: antes de eu bater o martelo definitivo, procure alguém para defendê-los.
Porque as provas estão aqui. A morte reina e o pecado abunda. Mas aonde procurar, Senhor? Aonde puderem, no céu, na terra, debaixo da terra. Procure um advogado, procure um promotor que possa ficar entre eu, o pecado e a morte, para defendê-los. E procuraram e não acharam. Quando voltaram, disseram: Senhor, procuramos nos céus, procuramos na terra e debaixo da terra, e ninguém, Senhor, ninguém quis defendê-los. A causa é irreversível. Não tem como vencermos. Quando nós só era Deus baixar, dando vida ao sermão e bater o martelo. E veja que João diz: até aqui ninguém, Senhor. Você vê que Paulo diz a Timóteo a força da abolição, porque ele vai falar antes dos séculos. Ele diz, me permita recapitular só para dar vida ao culto. Ele diz que o pecado veio por Adão, e Adão não conseguiu vencer, porque a morte veio. Eu fiz um estudo recentemente, e a morte é a punição pelo pecado. Se qualquer um de nós morrermos aqui hoje, a morte vai agir. Desde Adão foi assim. Uma hora depois que morreu, vem a primeira fase, a decomposição. Atua em 3 fases. Primeira, para a corrente sanguínea. Segundo, esfria o corpo. Terceiro, palidece o corpo, torna branco, sem calor, frio e pálido. Ela tem de 1 a 12 horas para cumprir as 3 fases. Quando ela termina, entra a putrefação, com um poder autodestrutivo de destruir o cadáver. Ela tem de 12 a 24. Quando ela termina, vem a fase da colonização. Os insetos, as lavras, destruir o cadáver e desaparece. Aí Paulo diz que a morte reina de Adão até Moisés, e ninguém vence. Ele diz que entrou por Adão. Adão gera Sete, mas a morte vence. Sete gera Enos. Enos recomeçou e voltou a adorar, mas o pecado veio e a morte venceu a sua geração. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael a Jared, e Jared gera Enoque. A Bíblia diz que Enoque guardou-se e disse: eu não vou pecar. Aí Deus disse: já que você não pecou, eu vou dar exemplo à sua geração do que pode acontecer. Você não vai ver a morte, você vai ser transladado. Vou arrebatar você vivo para dar exemplo à sua geração. Foi arrebatar, mas gerou Metusalém. A sua geração não venceu o pecado. O pecado vence em Metusalém, mas ele gera Lameque. Lameque gera Noé. Noé gera Sem, Cã e Jafé. O pecado vence e a morte vence, e a morte reina. Pela graça, 8 almas são salvas. Depois do dilúvio vem a geração de Noé. Sem, a morte vence Sem. Sem gera Arfajade. Arfajade gera Elar. Elá gera Éber. Éber gera Reu. Reu gera Peleg.
Peleg gera Serug, Serug gera Naor, Naor gera Terá, e Terá gera Abraão. Aí Deus diz: agora eu vou criar um projeto espiritual. Abraão, amigo de Deus, o pai da fé, mas o pecado venceu e a morte reinou. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, a morte vence e a morte reina. Jacó gera 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, Isacar, José e a Benjamim. O pecado vem e a morte reina. Aí Deus pega a geração de Judá. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão Aminadab, Aminadab a Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: achei, 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 achei. Mas o pecado vence na vida e a morte reina. Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gera Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gera Manassés, Manassés gera Amon, Amon gera Josia, e Josia Jeconia. A morte reina. Aí diz o Paulo que a morte reinou de Adão até Moisés. Aí vem o Novo Testamento. Aí Mateus faz questão de dizer: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde gera a Eleazar, Eleazar gera Azó, Azó gera Zadok, Zadok gera Aquim, Aquim é Eliúde, Eliúde gera a Matã, Matã gera Jacó, e Jacó gera José, que foi marido de Maria. Até aqui ninguém, até aqui ninguém, até aqui ninguém. Quando a morte achou é o fim, aí a graça vem. Por meio de Cristo Jesus. Paulo diz aos Filipenses: olha o que ele fez, gente. Eu vou, Pai, eu vou advogar a causa deles. Eu vou ficar entre o Senhor e ele, entre a sua ira e eles. Vai ter adoração de novo, Pai. Vai ter vocacionados de novo. Vai ter escolha de novo, Pai. Mas você é a sabedoria. Você é o verbo. Você não pode ir, porque você é coberto de glória. Ele diz: eu vou abrir mão de tudo isso, Pai. Eu vou me despir da minha glória, Pai. Eu vou descer, Pai. Eu vou ser como eles são, vou viver como eles vivem. Vou ser tentado como eles, mas não vou desistir deles. Abre mão de tudo e desce, cumprindo a plenitude dos tempos. Ele vem, toma forma de homem para resgatar Israel. Com cerca de 40 dias de nascido,
para cumprir o que Ageu profetizou. A glória verdadeira é levada do templo. Agora já não era mais na arca de madeira, agora era Deus em pessoa. E Israel rejeitou. Com 12 anos ele volta ao templo. Israel rejeita. Com 29 anos ele vai pregar a redenção de Israel e é rejeitado como herege, criminoso, e vai ser condenado. Diga comigo: condenado à morte. Vai sofrer as sanções. O chicote romano inchava o seu corpo, as tiras de couro, os ossos e os chumbos, causava contusões e cortes. E de quem era a culpa? Era minha, era sua, era nossa. Sobre ele estavam os nossos pecados. E Isaías diz que mutilado, ele não abriu a sua boca. Vai ao Gólgota, meio-dia, a cruz no alto. Toda a nossa culpa, todo o nosso pecado recai sobre ele. Quando o nosso pecado recai sobre ele, a ira de Deus vem. E Mateus diz que o sol perde o brilho, porque a natureza não concordou. Ele disse que foi contra a própria natureza. Que amor é esse? A ciência diz que meio-dia o sol atinge 2 milhões de graus Celsius, o ápice do seu poder. Mas para a gente entrar, para os gentios serem vocacionados, a glória maior subiu à cruz. E a natureza diz que o sol parou de brilhar com toda a sua glória. Quando o sol escurece, aí a ausência do Pai e do Espírito sai dele a presença. E ele fica abandonado. Era o preço da redenção. E ele pergunta: por que me deixasse só? Foi por causa de nós, da nossa vocação. 3 horas da tarde, a morte vem. E como fez com todos, faz agora também. Ele morre. 3 horas da tarde ele morre. 4 horas da tarde, 1 hora ele está na cruz. 2 horas, cruz. 5 horas ele sai da cruz. 6 horas, morto, como todos os outros, ele é colocado no sepulcro. 6 horas da tarde, 3 horas depois, a morte chega. E os eruditos dizem que se a decomposição, no nosso caso, tem 12 horas, no caso dele não ia precisar, porque ele estava muito ferido. Só que quando ele entra no sepulcro, 3 horas depois, a morte chega, olha, e o corpo não está frio. O sangue ainda aquecia, e os ferimentos não estão inflamados. Mas a morte espera às 12 horas, 3 horas da tarde, 12 horas do segundo, 3 horas da manhã,
12 horas do primeiro dia, nada. Aí a morte chama a decomposição e diz: decomposição, o que é que está acontecendo? O corpo está do mesmo jeito. Está quente, não está ficando podre. A decomposição diz: eu não posso entrar. Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22, primeira carta, ele diz: dá sentido. A decomposição faz uma varredura no corpo dele. E Pedro diz que não foi achado pecado e nem engano na sua boca. E ela só entra se tiver pecado, ela cai fora. Aí a morte, a decomposição diz: eu não posso, eu vasculhei e não tem pecado. Porque os nossos pecados, diz a Bíblia, ficaram na cruz. Ele venceu na cruz, ele já entrou sem pecado, porque ele não pecou. Os nossos pecados ficaram na cruz. Peraí. 12 horas, 3 horas do segundo dia da tarde, 24 horas, e a putrefação não entra, porque a putrefação só entra se a decomposição entrar primeiro. 3 horas da manhã do terceiro dia, era a hora dos insetos, mas eles não vão. Aí a morte chama o pecado e diz: pecado, a decomposição, a putrefação disse que a culpa é sua, vem aqui. O pecado disse: não posso. Por que você não pode? Hebreus 4:15. O pecado grita: em tudo eu tentei, eu provoquei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é puro, ele é vivo, ele é vivo, ele é vivo. A morte e o pecado se rendem. Quando a morte e o pecado se rendem, ele desce, toma a chave do inferno, toma a chave da morte, prega para a geração da inocência, pega o cativeiro e diz: a partir de agora você foi abolida, você foi extinta, e quem estiver em mim é para cima, vai para cima.